Apresentação: Carlão de Freitas. 11h07, bom dia, está começando o CBN Esporte. Sextou, graças a Deus, 15 de agosto de 2025, uma sexta-feira com toda a repercussão de Copa Libertadores, as prévias do final de semana, tem estreia do basquete também, tem decisão em Copa Paulista, decisão em Série D de Campeonato Brasileiro, um final de semana de muita emoção. Então vamos lá, última rodada da Copa Paulista agita o final de semana, 4 jogos envolvem os clubes da nossa região, todos amanhã, às 3 da tarde. Pelo grupo 2, Inter de Limeira e Itapirense. A Inter com a sua situação definida, Itapirense também, já lanterna do grupo. Pelo grupo 3, 15 de Piracicaba e Paulista jogam em Piracicaba. Em Americano, Rio Branco recebe o Guarani. E em Sorocaba, o São Bento encara o Primavera. Ao meu lado ele, o homem da maratona, Antônio Lupe. E o Bugrão, Lupe, falei de Copa Paulista e também tem Série C para o Guarani Futebol Clube. Bom dia! Tudo bem, Carlão? Bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha o CBN Esportes desta sexta-feira. Como você disse, sextou, graças a Deus. E o Guarani tem uma decisão. É o segundo jogo do primeiro quadrangular que o Guarani disputa. Ué, Lupe, mas o Guarani já classificou? Não, é que os últimos 4 jogos são tratados como jogos decisivos. O Guarani já venceu o Ipiranga, mas precisa vencer o ABC amanhã, 7h30 da noite, lá no Frasqueirão, para continuar com chances de entrar no G8 ou até mesmo entrar pela primeira vez na zona de classificação. Para isso, o Guarani precisa vencer a equipe potiguar e também torcer por uma combinação de resultados. Daqui a pouquinho a gente tenta projetar o time que o técnico Matheus Costa vai colocar em campo para enfrentar o ABC. Boa. Copa Sul-Americana, o Atlético Mineiro sofreu, mas anda sofrendo esse galo, hein? Mas venceu o Godoy Cruz ontem pela Sula por 2-1 de virada. Os gols do Atlético foram marcados por Coelho e Hulk. As equipes se reencontram na semana que vem na Argentina e o time mineiro joga pelo empate. Vamos pra Sampa, Coringão enfrenta o Bahia, o São Paulo está de volta no Brasileiro pensando no esporte, Morumbis lotado pra Santos e Vasco da Gama. E o Verdão, hein? Que coisa linda. Estão calmos, já dizia a filósofa Leila Pereira. Gabriel Dudziak. O Palmeiras deu um imenso passo rumo à classificação às quartas de final da Copa Libertadores. No Peru, o Alviverde não teve nenhuma dificuldade para golear o Universitário por 4-0, com 2 gols de Flaco Lopes, um de Vitor Roque e um de Gustavo Gomes. O São Paulo fechou com o zagueiro Rafael Tolói e se prepara para encarar o Sport no sábado no Recife, enquanto no mesmo dia o Corinthians sem Yuri Alberto joga com o Bahia em casa. Já o Santos vai emprestar o goleiro João Paulo ao Bahia e enfrentar o Vasco da Gama no domingo. Série D de dado, a Inter de Limeira estreia amanhã na fase oitavas de final. A equipe enfrenta o Rio Branco lá no Espírito Santo às 5 da tarde. Lupe, lá no Moisés Lucarelli, a combalida, tumultuada Associação Atlética Ponte Preta, que precisa de uma vitória para se classificar, Lupe. Enfrenta o Itabaiana no sábado, 5 da tarde, no reencontro com o técnico Gilson Kleina. Só que o jogo também marca a estreia de Marcelo Fernandes no comando da Ponte Preta. Aliás, o treinador ganhou um desfalque. Léo Oliveira não fica à disposição. Ontem ele foi julgado pela expulsão contra o Náutico e pegou 2 jogos. Já cumpriu um, precisa cumprir outro. Por outro lado, Dudu também foi julgado, pegou apenas uma partida e está à disposição. Inclusive, deve começar entre os titulares da Macaca pro duelo contra o time sergipano. Será que na hora daquele cumprimento dos treinadores, na entrada das equipes, o Marcelo Fernandes vai falar assim para o nosso bruxo, Gilson Kleina: Gilson, tem algum conselho nesta minha trajetória na Ponte Preta? Ou ele vai chegar abraçando e me ajuda.
Grande Gilson Kleina, grande figura, grande profissional. Cabelo arrumado, você viu? Tá bonitão. Nosso Fred Flintstone, Tá grande cabelo, Gilson Kleina, né? Que figura. Gente boa, né? Gente boa. Ei, Gilson, uma das grandes figuras. Precisa de mais Gilson Kleina. Sim. Uma grande figura que passou aqui pelo nosso futebol, uma resenha maravilhosa e tem sim um lugar cativo no coração do torcedor pontepretano, já me disse aqui Valmir Bortoleto. E o Basquete Campinas estreia amanhã, hein? Às 5 da tarde no Campeonato Paulista. As meninas enfrentam o Taubaté, lá no Vale do Paraíba. A partida marca a estreia da técnica Babi Honório, no comando das campineiras. E ele, direto do Principado de Itu, Fábio Scheibe. Ontem, além do Palmeiras, tivemos outro jogo envolvendo o brasileiro e deu bom. Gostei do agasalho aí, Fábio Scheibe. Como dizia Leila Pereira, não és tão calmos, mais calmos. Fábio Scheibe, bom dia, boa sexta. Muito bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvinte CBN. Noite de Libertadores ontem, além da vitória do Palmeiras, o Botafogo fez 1-0 para cima da LDU, gol relâmpago aos 13 segundos do meio atacante Arthur, lá no Newton Santos. O Botafogo conseguiu a vantagem mínima, agora joga por um empate na próxima semana lá em Quito contra a LDU para conseguir classificação. Ontem também tivemos Libertad do Paraguai e River Plate que empataram 0-0. Próximo jogo na semana que vem na Argentina. Desse duelo sai o adversário de Palmeiras ou Universitário, viu, Carlão? Certo. Antônio Lupe, olha o semblante da leveza. Olha o semblante cristalino. Que horas são? 11h13? O semblante daquele suco de maracujá maravilhoso que ele tomou no seu breakfast. Hoje me lembrei Edmundo Evair, hein? Foi o meme que bombou aí nas redes sociais, né? Que coisa, Flaco Lopes e Vitor Roque. E um dia Fábio Scheibe chamou de Fraco Lopes. Na coxia, O Galassi sempre chama. Grande André Galassi também está feliz da vida com a vitória do Verdão e nós vamos repercutir aqui no CBN Esportes. E o nosso programa comandado por ele, Valmir Bortoleto, estará amanhã recebendo Gilson Kleina em Moisés Lucarelli. Aliás, vai levar um cartaz. Gilson, me dá sua camisa. Me dá sua camisa. E no streaming, a moça online é Samila Deep. Sem esquecer do nosso Zap Zap. Antônio Lupe já está aqui com o nosso iPhone 17 pelo 991869070. 991869070. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h14. CBN Esportes Campinas. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção! Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV.
trânsito. 11h16, Thaís Azevedo sextou, graças a Deus, e as ruas, as estradas, o trânsito na nossa região. Thaís, bom dia. Ótimo dia para você, Carlão. Sextou, Carlão, sextou. Vamos falar de trânsito, então. A Orozimbo Maia, ela tem lentidão pela pista da direita, desde a Maria Monteiro até a Avenida Brasil. No restante da via, trânsito fluindo bem, o motorista não perde muito tempo. A Norte-Sul tem excesso de veículos sentido Guarani na saída da Orozimbo. No sentido Taquaral, é boa movimentação. Quem segue pela Moraes Salles reduz a velocidade na saída do viaduto Miguel Vicente Cury e mais à frente na chegada Coronel Quirino, sentido Nova Campinas. No sentido centro, trânsito intenso na saída do viaduto Laurão até a rua Padre Vieira. A rua Irmã Serafina tem lentidão somente pela pista da esquerda. Quem segue pela Anchieta perde tempo na saída da Benjamin Constant, também pela pista da esquerda. Carlão. Obrigado, Thaís. 11h17. Bom dia para você. Amanhã para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. 11h19 em homenagem àquele narrador dos nossos canais Sport TV. Uou! Em 4K. Em 4K, grande Luiz Carlos Júnior. Boa, sextou, hein? Ah, gente boa demais. Gosto muito do trabalho de Luiz Carlos Júnior, que já vira um símbolo aqui da nossa redação, né? Kevin Camada, ele adora. A todo momento imita o nosso narrador. Ele imita o Luiz. O senhor imita muito bem também o Luiz Carlos Júnior, né? Quando a redação tá quietinha, eu faço uou! Sim, aí... Agora o melhor imitador do Luiz Carlos Júnior é o Magno Navarro. Que coisa sensacional. Grande Magno Navarro, torcedor do Fluminense, assim como o Luiz Carlos Júnior, que também tem um apreço pelo tricolor das Laranjeiras. Antônio Luque. O nosso WhatsApp, Carlos? 991869070. Eu não vou me atrever a fazer aquilo que o Júlio falou ontem. Eu tenho 44 anos, eu não tenho a menor condição de falar, de citar um número de telefone falando apenas os três, de 3 em 3, né? E hoje é uma sexta-feira verde, né? Sexta-feira verde. Tô sentindo falta de torcedores do Palmeiras aqui. Ah, será que eles estão assim, comemoraram demais ontem? E vão acordar tarde com o Fábio Scheib? Pode ser. Pode ser. Mas eu estou com falta dos palmeirenses aqui. E olha como é o futebol, né? Olha que coisa de maluco. O Palmeiras, o São Paulo também, né? Mas o Palmeiras esteve ontem em Lima, lá no Peru. Né? Daqui a pouco tem, e agora enfrenta o Botafogo lá no Rio de Janeiro. O São Paulo, olha só, o São Paulo esteve em Medellín. Agora vai pro Recife. Olha Rafael que coisa Pio maluca. também ficou um tempo lá, né? BO lá, né? Deu um BOzinho, né? Graças a Deus resolveu. Mas é verdade, é uma logística pesada, né? Maluco. O cara que tem medo de avião. Posso falar um negócio pra você? O Fábio Scheib não vai gostar, não. O Fábio Scheib não vai gostar. Acho que o torcedor do Palmeiras também não vai gostar, Scheib do São Paulo também não. Mas eu vou falar bem baixinho aqui no microfone, mas eu vou falar bem baixinho, tá bom? Bora. Ainda bem que saiu da Copa do Brasil, hein? Por causa de... uma frente a menos, né? Cara, é pesado. É só o Botafogo que está nas 3, né? Brasileiro, Copa e o Atlético tá na Sul-Americana. Ah, verdade, 3. E o Atlético tá na Sul-Americana. Né? É muito pesada a sequência. Tudo bem que o jogador do Palmeiras, do São Paulo, do Atlético, ele tem todo o conforto, mas, cara, eles não vão viajar a passeio.
É muito chato o cara que vai viajar. Ele fica no hotel, é do hotel pro estádio. E ainda Deus bem me que livre. o Palmeiras fez 4-0 lá. Matou. Acabou, já tá classificado. Futebol ele tem reserva algumas coisas mas nem tanto, duvidosas, mas não a esse ponto. O Palmeiras está classificado. Mas vamos pegar o São Paulo. São Paulo jogou contra o Atlético Nacional lá em Medellín. Aí o São Paulo, eu ia falar uma palavra aqui, quase que veio, mas todo danado em termos de departamento médico. Aí volta pro Brasil. Vai pro Recife. Chegou ontem, né? Chegou ontem, já treinou. Ontem foi quinta, treinou. Aí hoje treina e aí viaja pro Recife para enfrentar o Sport na Ilha do Retiro lotada. Que o Sport cresceu, né? Venceu o Grêmio, vai confiante. Que hora que é o jogo do São Paulo amanhã? 6h30. 6h30, 7h30, 8h30. Deve voltar aí... um fretadinho, né? Ou não, né? Deve voltar na madrugada. Domingo. Aí treina segunda e já joga terça. Cara, eu não sei... outro dia eu tava acompanhando, acho que eu já até coloquei em pauta aqui, o médico do Flamengo, porque agora esses times, né, o Flamengo, Palmeiras, São Paulo, eles viajam em voo fretado. E antigamente, quando era o voo normal, estas equipes, elas jogavam à noite, o Palmeiras no Rio de Janeiro contra o Botafogo. Eles jogavam contra o Botafogo, eles dormiam na cidade e saíam de manhã. Para o atleta é melhor, porque o fretado não termina o jogo, eles já saem, então eles vão de madrugada e já se apresentam no outro dia no clube para iniciar o trabalho. À tarde, né? Ou seja, eles têm que dormir. Não tem aquele descanso no hotel. Dorme no avião. Então, apesar do conforto, claro, o jogador quer ir embora para casa o mais rápido possível. Mas dormir no hotel é uma maravilha, né? Então, para a recuperação do atleta, o voo normal, ou seja, sair no outro dia pela manhã, era melhor, porque a recuperação já era feita no hotel. Janta, descanso. E agora não, agora você sai do vestiário, às vezes você faz a refeição no vestiário. Uma bela pizza, já vai pro aeroporto, então não tem aquele descanso. Mas vamos lá, Antônio Lupi. Vamos lá então, vamos começar com as mensagens. Bom dia a todos da CBN. O que vocês acharam da contratação do Bugrão? Goleiro Vanderlei, ex-Santos, Maicon Bugrino. É Maicon Bugrino, né? Eu não tenho essa informação. O Guarani não oficializou, deixa eu ver. Não tem nada de Vanderlei aqui não. Não tem Vanderlei. Então, assim, fica difícil a gente emitir alguma opinião, sendo que tenta contratar um goleiro ainda, mas não tem nada de acerto com o Vanderlei. Cara, tá bom, Maicon? Eu vou falar um negócio pra você. Já nós vamos entrar no assunto do Guarani, mas o Andrei é um cara que ele precisa ter muita resiliência, né? Porque tudo bem, ele ainda não passa tanta confiança, mas ele fez bons jogos pelo Guarani também. Ele ajudou o Guarani. Imagine você é taxado que falhou no clássico. Aí no outro jogo a torcida te vaia toda vez que você pega na bola. Aí ele abre o noticiário, acho que nem abre, né? Mas ele abre qualquer meio de comunicação, está lá o interesse do Guarani no novo goleiro. Não é fácil a vida do Andrei também. E ele tem que estar preparado, porque ele é hoje o goleiro titular do Guarani. Então ele tem que estar confiante para apresentar aí um grande futebol e a resiliência para tentar aí controlar toda essa situação fora de campo. Força aí pro goleiro Andrei. O final do telefone 3102 manda uma mensagem aqui a respeito do trânsito ali na rodovia Dom Pedro. A gente já tá aqui apurando, seria uma carreta em início de incêndio. A gente já tá passando aqui pro jornalismo e do pessoal do trânsito para apurar. Obrigado aí a mensagem. Bom dia, amigos da CBN, um excelente final de semana a todos. Amanhã nem todas as letras do alfabeto vão segurar o Bugrão. Grande Guarani. Grande JP tá aqui sempre com a gente. Mais um aqui, caminhão pegando fogo ali na Dom Pedro. Perto do Shopping Galeria, sentido Jacareí. Final do telefone 3875, Cuidado Diego aí, Padovani. Gente. Muita cautela, tá bom? Muita cautela. Deixa eu ver aqui mais um. Bom dia, vocês vão minimizar que é? Corneta? Fábio Veloso. Vocês vão minimizar a vitória do Palmeiras por conta do adversário ou deixar pro Eliel fazer isso à tarde? Lembrando que só o Palmeiras ganha dos adversários fracos desse jeito. Fabião, cara, a gente nem falou do Palmeiras ainda, calma, cara. Fabião. Você tá muito nervoso. Parabéns pelo programa, melhor da rádio, ao Gustavo de Campinas. Volta pra pelada de domingo, Carlão.
É o Gustavo, São Paulino, meu parceiraço. Opa. Gente boa demais. Gustavo. Bati nele no beach tênis lá em Pinhal. Uou! É o seguinte, deixa o Carlão. É melhor deixar o Carlão fora da pelada. Porque tem vaga aí? Se tiver, eu tava pensando mesmo, que é domingo cedinho, cara. Tá pesado, lento, sabe? Mais caminho. afunda do que ajuda o time. Se tiver vaga, vamos negociar aí. Bom dia, amigos da CBN. O que vocês acharam da contratação de Rafael Tolói? Bom final de semana. Quem mandou mensagem foi o Miro, Rafael Tolói, São Paulo, né? Vai ser apresentado nas próximas horas. O jogador se consagrou na Itália. Eu acho que é um bom reforço, hein? 34 anos, experiente, o Hernan Crespo busca esse jogador, é um cara que se acostumou na Atalanta a jogar numa linha de 3 zagueiros e o Crespo gosta desse tipo de formação. E outra, né, o São Paulo convivendo aí, infelizmente, com muitas lesões, né, o próprio Arboleda, que é uma peça-chave do esquema defensivo do São Paulo, e o Tolói vem aí para suprir essa ausência, e é uma liderança, né, um jogador aí experimentado. Alexandre Ricói também mandou uma mensagem aqui pra gente falando sobre que passou ali agora há pouco, não tinha, né, uma carreta. A gente tá apurando aqui a relação a isso aqui, mas obrigado pelas mensagens. Fabião, antes da gente ir pra São Paulo, pode aí dar o seu pitaco. Não, vocês estavam brincando em relação a um grande comunicador, né, o Luiz Carlos Júnior também, mas hoje a gente tem que lamentar também a morte do Silvio Filho, né, plantão esportivo, que marcou década também, marcou era também na Rádio Globo, anos 80, anos 90, Silvio Filho que nasceu em Santa Bárbara do Oeste, irmão do Alexandre Santos, do Gol, grande momento do futebol, e pai do nosso companheiro também, Márcio Espímpolo, que trabalhou também na Jovem Pan, trabalhou na Rádio Globo, também na Rádio Transamérica, faleceu hoje, então, Silvio Filho, pai do Márcio Espímpolo, grande setorista, grande plantão esportivo na década de 90, década de 80. Boa, Fábio Charme, boa, muito anos 90, né, Alexandre Santos, nossa senhora, Silvio Filho também, Márcio Espímpolo, grande parceiro, então toda a solidariedade aí, que Deus conforte a família. 11h28, vamos para São Paulo então? Vamos lá curtir o noticiário dos grandes clubes do nosso estado. No Peru, diante de um Universitário que vinha de 12 jogos de invencibilidade e que tinha avançado na fase de grupos, passando pelo Independiente del Valle e pelo Barcelona do Equador, o Palmeiras poderia ter alguma dificuldade. Quando a bola rolou, no entanto, não houve qualquer resistência do adversário nas oitavas de final da Libertadores. Com 3 minutos, Vitor Roque foi derrubado na área e com 6 Gomes fez 1-0 de pênalti. Aos 11, Vitor Roque tabelou e Lopes fez o segundo, enquanto aos 29, Piquerez lançou e Roque anotou o terceiro. Na etapa complementar, o Universitário teve um atleta expulso e o Alviverde administrou a vantagem até a reta final do confronto, quando fechou o placar em 4-0, outra vez com Flaco Lopes. Em entrevista coletiva, o técnico Abel Ferreira elogiou a dupla de atacantes, mas deixou aberta a possibilidade de mudar o ataque em outros momentos. Mas é bom saber que eles se ligam bem e que nos podem ajudar quando for preciso. Eu, como não acredito em fórmulas mágicas e que acredito que o processo de treino e evolução de uma equipa é um processo inacabado, mas é uma solução que temos, como eu já tinha dito. Foi bom vê-los os dois na frente, uma dupla muito jovem, com características diferentes. O São Paulo faz os últimos ajustes antes de encarar o Sport neste sábado na Ilha do Retiro, no Recife. Existe a possibilidade de o time ter muitos reservas a fim de dar descanso aos titulares antes do duelo da volta da Libertadores contra o Atlético Nacional de Medellín, no Morumbis. Fora das 4 linhas, o tricolor acertou com o zagueiro Rafael Tolói, que estava sem contrato. O Corinthians enfrentará o Bahia no sábado à noite sem Memphis e agora também sem Yuri Alberto, que está se recuperando de uma cirurgia para correção de uma hérnia inguinal e que só deve voltar ao time em novembro. Nesta quinta, o atleta falou sobre a dificuldade que é ficar fora dos gramados novamente, ainda mais depois de já ter perdido tantos jogos por causa de lesões. Já o Santos jogará com o Vasco no Morumbis no domingo. O zagueiro Luan Pérez deverá voltar à equipe após se recuperar de lesão. No mercado de transferências, o Peixe negociou o goleiro João Paulo por empréstimo com o Bahia. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Boa, Gabriel Dudziak, 11h30. Vamos pro repórter CBN. Aí na volta, toda a repercussão da goleada do Palmeiras e a preparação dos grandes da capital para a rodada do final de semana. Repórter CBN.
Sexta-feira, 15 de agosto de 2025. O influenciador Ítalo Santos e o marido foram levados para a sede do DEIC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais de São Paulo, que fica na zona norte da capital paulista. O casal foi preso mais cedo na cidade de Carapicuíba, na região metropolitana. Ítalo é alvo de 2 ações do Ministério Público da Paraíba e uma do Ministério Público do Trabalho. Ele é suspeito de crimes como tráfico humano e exploração sexual infantil. Ítalo foi um dos denunciados no vídeo sobre adultização de menores do youtuber Felca. O material atingiu milhões de visualizações e mobilizou parlamentares a discutirem regras para a proteção de crianças e adolescentes na internet. A taxa de desemprego caiu em 18 estados do país no segundo trimestre, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestral, divulgada hoje pelo IBGE. Nas outras 9 unidades da federação, o índice permaneceu estável, com oscilações menos expressivas na comparação com os 3 meses anteriores. Santa Catarina registrou a menor taxa no período pesquisado, que ficou em 2,2%. Já Pernambuco teve o indicador mais alto, 10,4%. E o Corinthians enfrenta o Bahia às 9 da noite de hoje no Pacaembu pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino. No primeiro jogo, o time paulista venceu por 2-1. Amanhã o São Paulo enfrenta a Ferroviária e no domingo entram em campo Cruzeiro e Bragantino e Palmeiras e Flamengo. No horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Informações na Rede CBN chegando de Brasília com Larissa Lopes. Marcela, o ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, abriu divergência e votou contra a condenação da deputada federal licenciada Carla Zambelli no caso de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal. O STF retomou hoje o julgamento da deputada nesse caso da véspera das eleições de 2022, quando ela seguiu com uma arma um apoiador do presidente Lula. Apesar desse voto contrário à condenação de Cássio Nunes Marques, já tem uma maioria formada. No caso, seguiram o relator desse caso, que é o ministro Gilmar Mendes, os ministros Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Dias Toffoli. Esse caso, então, é apurado, por perseguição armada, mas a gente lembra que Zambelli já foi condenada em outro episódio, no caso, por invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Marcela. Muito obrigada pelas informações, Larissa Lopes. No horário de Brasília, 11h34. Bom dia para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nova. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h35. Vamos para repercutir então a vitória do Palmeiras ontem por 4-0, Antônio Lupe. Você vai chamar o áudio do ouvinte? A responsabilidade é sua, tá? Vou chamar porque então, hoje os palmeirenses estão mais calmos, estão mais tranquilos. Eu acho até que o Palmeiras já palpitando, eu acho que o Palmeiras vai encontrar um rumo nessa temporada, depois do que aconteceu na Copa do Brasil, uma vitória contundente sobre o Universitário, já classificado à fase quartas de final. Eu vejo um Palmeiras reencontrando um caminho, por isso não tem problema, pode soltar esse áudio aí, vai ter brincadeirinha com o Fábio Chabe, mas hoje o Verdão está nas alturas. Pode soltar o áudio já? Vamos lá, velho. Solta o áudio aí, Valmirzinho. Culpa não é minha, Chabe. Bom dia, CBN!
Lupe, Carlão, Chaibe. Rapaz, eu vou falar pra você, hein? Esses palmeirenses estão mal acostumados, hein? Será que esse Fábio aí, que acabou de mandar mensagem, ele nasceu em que década, hein? Será que ele comemorou o bi da Série B do Palmeiras? Ô, Chaibe, não precisa morder não, tá? Mas, pô, é baba sim. Pegou baba da Libertadores, meu amigo. Você pegou baba. Tem que bater mesmo. Tem que bater. Edu, de Barão Geraldo. Abraço. Ele falou bater, acho que concordando que o Palmeiras pegou baba e goleou. Ô, Fábio Chaibe, novos tempos. Novos tempos pro... jogos... Opa, só pera. Novos tempos pro Verdão? Você acha que depois desse resultado, uma classificação à próxima fase, você acha que o Palmeiras tá com a possibilidade de encontrar um caminho, essa nova formação ofensiva aí, Fabiano? Deu um pouco de sentido, né, Carlão? Deu um pouco mais de gana para a torcida do Palmeiras poder confiar novamente na equipe, porque é um esquema novo, justamente. O Abel Ferreira usando o Vitor Roque e o Flaco Lopes na frente, né? 2 centroavantes de ofício à frente, mudando um pouco o esquema. Ele era um pouco reticente a fazer isso, acabou não utilizando antes, mas viu que ontem deu resultado. Deve ser mantida essa formação. O Palmeiras ontem acabou com o jogo já no primeiro tempo, né? Fez 3-0, poderia ter feito mais, e na segunda etapa administrou e marcou o 4º gol, que praticamente já define a ida às quartas de final. O nosso ouvinte falou de pegar baba, realmente o Universitário foi um dos piores classificados nas oitavas de final da Libertadores da América, mas em todos os jogos, o Carlão, dessas oitavas de final, somente no jogo do Palmeiras teve mais de um gol na partida, né? Os outros resultados foram tudo magro, então o Palmeiras fez o dever de casa, na verdade fez o dever fora de casa, e agora na próxima semana tem essa possibilidade de conquistar a classificação às quartas de final para enfrentar ou o River Plate ou o Libertad. E falando um pouco de negociação no Palmeiras, o Marcos Rocha deixou a equipe do Palmeiras, viu? Acertou com o Grêmio. Marcos Rocha, então, acertando com o Grêmio, o Palmeiras ficando sem os seus pilares, né, principais das conquistas de 22 e 23, agora somente com Everton, Gustavo Gomes, Piquerez e o próprio Rafael Veiga, daquele time campeão. Marcos Rocha, então, com mais espaço agora no Grêmio, pode ajudar o Grêmio. O Palmeiras está contratando o lateral esquerdo, que eu não conheço. Se chama Jetfe, começou no Fluminense, estava no futebol da Escócia, também é uma opção, 21 anos, saiu lá da base de Xerém para jogar muito cedo na Europa. Mas é esquerdo ou direito esse? Esquerdo, né? Esquerdo. Mas não veio o Kelvin? Kelvin é direito. Ele é direito, né? Então tá bom. É um processo de reformulação, né? Eu acho que essa geração, é claro que o Gustavo ainda não, porque ele é um protagonista, o Everton questionado, mas também é um cara importante dentro do grupo. Eu acho que dessa galera, eu acho que o Rafael Veiga tá meio escanteado, né? Até com lesão e tal, mas tá escanteado. Os demais que participaram e protagonizam, eles estão fazendo parte do grupo, mas os demais, Marcos Rocha já foi embora. Eu acho que existe, e é um processo natural dentro do futebol, esse desgaste, né? Porque não é fácil, 5 anos, 6 anos, né? Sempre ali envolvido em decisões, não é fácil, existe um processo natural de desgaste. O Marcos Rocha, um jogador importante, com números maravilhosos com a camisa do Palmeiras, agora vai lá prestar serviços ao Grêmio. Gente, vocês acham, uma pergunta. Pergunta no ar. O Fábio Chaibe e Antônio Lupe, vocês acham o Flaco Lopes subvalorizado? Eu acho que ele deveria ter sido utilizado justamente com essa opção, né, que o Abel fez ontem, com o velocista do lado dele, ele na área como centroavante mesmo, ele consegue definir, mas saindo muito da área, acho que ele não tem o talento, não tem o desempenho melhor. Mas quando é para matar a jogada mesmo, centroavante nato, acho que ele vai bem, com o velocista justamente ao lado dele, para, como se diz no futebol moderno, pifar as bolas, né, Carlão? É verdade. Pifar. Vamos fazer um exercício aqui vamos lá, rápido. Porque ele é artilheiro, cara. Então, ele é artilheiro. Eu até tô pegando aqui os números do Flaco Lopes na temporada de 2025. Vai. Ele tem 40 jogos e 15 gols. Ano passado ele fez 61 jogos e 22 gols. Me fala um atacante hoje que se aproxima dos números do Flaco. Vamos lá. Então. Caio Jorge. É um cara goleador. Verratti é um cara goleador. Quem mais? Podemos colocar o Yuri Alberto mesmo com essa lesão? Depois do Paulistão, as Caleri também. Caleri que tá machucado também, né? Mas ele fez quantos gols? Mas o Caleri não vinha fazendo tantos gols, né, Fabião? Antes da lesão. Luciano, eu acho que Luciano vira e mexe e marca os seus golzinhos. Então, mas a gente tá falando de características de atacante, que são poucos. Definidor, né? Então, assim, ele tá sendo útil pro Palmeiras e acho que é um cara que, se tá fazendo gol, tem que jogar.
É que o Flaco, ele é aquele... E ele não é considerado titular também, começou muitas vezes na reserva também, acaba prejudicando, jogando menos tempo. É que aquele cara, o Flaco, ele é silencioso, né? O Caleri, por exemplo, é porque ele agora machucou, tava com 18 jogos, 3 gols, ele tava dando mais assistência, ele tava com 4 assistências. Então, assim... Mas eu sinto o Flaco, é um cara silencioso, até brincava com o Fábio Scheib outro dia, ele nem parece argentino, né? Porque ele não é catimbeiro como argentino, frio, né? Frio, não é tão carismático. E eu acho que isso acaba também atrapalhando. O marketing do Flaco Lopes não é tão bom. Por exemplo, os números do Flaco, vou pegar o Caleri jogando, mas são números melhores que o Caleri. O Caleri não, já é um cara, né? É o argentino nato, é o catimbeiro, é o cara que vira e mexe, briga com o adversário, né? Fala de amor do São Paulo. Então ele sabe usar o marketing, além de ser um bom jogador, claro. Mas o Flaco não, é aquele cara silencioso, mas porém eficiente. É um cara que sempre tem correspondido aí às expectativas. Pra não comparar com nenhum aqui de São Paulo, vamos pegar Flaco Lopes ou Bright White do Grêmio? Acho que Flaco Lopes. O Flaco Lopes, apesar do Bright White... E é menos badalado, né? Menos badalado, bem menos, né? Bem menos. É um jogador silencioso, é um cara que tem bons números, mas sei, falta ali um carisma, falta um marketing para ele realmente conquistar aí a torcida palmeirense. 11h42, vamos já com os campineiros, né? Com os nossos filhos que dão tanto trabalho, meu Deus do céu, que tristeza, não? Série C de brasileiro, vamos ver se acaba logo esse dramalhão. Ô Lupe, tudo bem que a Ponte entra em campo primeiro, mas hoje nós começamos com o Guarani no nosso destaque. Então vamos com o Bugre, que amanhã tem parada difícil contra o ABC. Eu acho que destas 3 finais, amanhã é a final. Se o Guarani conquistar os 3 pontos, a gente pode carimbar o Bugre aí entre os 8 melhores, Lupi. O quadrangular é aquilo que eu até citei na manchete, né? A gente brinca aqui na redação, porque o Guarani ele já vive um quadrangular decisivo antes do quadrangular, né, de acesso. Porque se o Guarani tivesse perdido pro Ipiranga, as chances de G8 seriam mínimas. Só que com a vitória e faltando 4 jogos para terminar a primeira fase, o Guarani continua muito vivo na busca por uma vaga na zona de classificação, só que precisa pontuar, precisa vencer aí pelo menos 2 dos próximos 3 jogos. E o primeiro deles, na verdade o segundo, porque eu tô fazendo o recorte dos últimos 4 jogos, é esse contra o ABC. Amanhã, às 7h30, lá no Frasqueirão, Rio Grande do Norte, Natal. E é um jogo importantíssimo para o Alviverde. O Guarani, ele tem praticamente aí força máxima, né? Ontem teve o anúncio da saída do Sarará, mas o Sarará não era titular, ele era ali um 12º jogador, entrava no decorrer das partidas. O Santa Clara de Portugal, clube que detém os direitos econômicos do atleta, solicitou o retorno do Sarará, por isso ele tá fora do Guarani. E a dúvida, Carlão, torcedores do Guarani, Fábio Scheib, é se o Matheus Costa vai colocar um time com característica ofensiva. E o que seria esse time? Com o Isaac no meio-campo, ao lado do Diego Torres, com Dentinho, Mirandinha e Bruno Santos no ataque, ou se ele coloca um time um pouquinho mais tranquilo. O que seria um time tranquilo? É um time que vai jogar ali esperando a postura do ABC, com a presença do Caio Melo no meio-campo, Diego Torres, Cauã Jesus e na frente só o Mirandinha com o Bruno Santos. Então essa é a dúvida. Na zaga, o Rafael retorna à equipe após cumprir suspensão. O Cicinho, que aliás vive um bom momento, deu entrevista coletiva, é o líder em assistência do Guarani. Na verdade, deu assistência nos 2 últimos jogos do Guarani, pro gol contra o Ipiranga e também no clássico contra a Ponte Preta. Falou a respeito do que esperar desse ABC lá na Frasqueira. A gente sabe que é um jogo difícil, é um jogo fora de casa e o campeonato está se afunilando. A gente está brigando, graças a Deus, por uma classificação e eles para se livrar da zona. É um jogo muito complicado, mas como eu falei antes, nosso time está bem focado, está em busca do nosso objetivo e eu acredito que se a gente conseguir, se a gente for com essa consciência, a gente tem grande chance de sair lá com resultado positivo. O nosso foco está principalmente no próximo jogo contra o ABC. É lógico que é importante você jogar dentro de casa e tal, com o apoio da torcida, mas a gente vai passo a passo. O nosso foco principal é no ABC e depois a gente vai pensar no outro time. Mas eu acredito que
Se fosse em casa, realmente seria mais importante, com o apoio da torcida, jogando em casa. Mas a gente tem que superar as adversidades e ir em busca do nosso objetivo, que é a classificação. Tá aí o lateral direito Cicinho, então provável Guarani, Andrei no gol. Aliás, até a informação do nosso amigo Lucas Rossafa, a possibilidade esqueci o nome do goleiro reserva, me ajuda aí. O Fred Conte, isso. O Fred poderia jogar, mas ele teve um problema no treino, inclusive nem deve viajar com a delegação lá para Natal. Andrei no gol, Cicinho na direita, Alan Santos e Rafael Rodrigues na zaga e Emerson Barbosa na defesa. Eu acho que a linha de defesa é essa, vai ser essa. No meio campo, Kelvin, Isaac ou Caio Melo e Diego Torres. No ataque, Dentinho ou Cauã Jesus, Mirandinha e Bruno Santos. É o provável Guarani que enfrenta o ABC amanhã às 7h30 da noite. Aliás, vamos falar um pouquinho desse ABC. Carlão de Freitas, você sabe quando foi a última vez que o ABC venceu na frasqueira? Na frasqueira. Eu tô pegando aqui na classificação os 4 últimos jogos, 3 empates e uma derrota. Aí tem uma vitória aqui, né, há 5 rodadas. E não foi na frasqueira esse jogo, essa vitória do ABC? Não deve ter sido na frasqueira, sabe por quê? Não foi, já não peguei foi. aqui, não foi lá em Tombos. Isso. Eu tô com a cola Que aqui. é isso, hein? A última vez que o ABC venceu jogando com a torcida a favor, lá no Frasqueirão, que aliás é um estádio muito legal mesmo, fica perto da praia, foi no dia, atenção, hein? Atenção, 16 de março, mês 3 de 2025, venceu o Laguna pelo Campeonato Potiguar por 1-0. Não ganhou na Série C, de lá pra cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos e não conseguiu nenhuma vitória. Pressionado o ABC porque está dentro da zona do rebaixamento. Por isso, olha só a preocupação do técnico Rodrigo Santana na entrevista coletiva. A possibilidade de entrar com força total. A gente vai enfrentar um adversário que é muito forte, tem um elenco muito bom, né? O Guarani, a gente até vê a pontuação deles ali na tabela, a classificação na tabela e entende ali que tem uns jogadores que, figuraram bastante na Série B, né? Poderia estar numa situação melhor. É um jogo dificílimo pra gente e a gente vai colocar o que tiver de melhor. Hoje a gente vai treinar, né? A gente vai tentar ir de força máxima, né? A minha ideia, a minha intenção é sim usar as velocidades pelo lado, coisa que a gente está precisando, e a gente espera aí acertar na estratégia. A matemática, a gente acredita que 2 vitórias no mínimo aí, acho que no mínimo 6 pontos a gente consegue ficar seguro. A gente sabe que 5 pontos livra, né? Mas quem sabe aí a gente na reta final da competição consegue deslanchar, uma vez que a gente tem 2 jogos dentro de casa, né? Então a gente espera, no mínimo, dar isso de alegria pro torcedor, né? A gente tem que fazer valer o fator casa, tem que fazer, acabou esse negócio, não tem psicológico, não tem cobrança do torcedor que vai ficar xingando. A gente tem que focar e buscar o resultado. O jogo não tem jogo fácil aqui, o Guarani também briga pela classificação, né? Então o nosso foco é ganhar dentro de casa. Como? Dando o melhor, dando a vida lá e contando com o apoio do torcedor. E olha só que curiosidade, na tabela de classificação, o ABC só tem 3 derrotas. Empata muito. 3 derrotas. Só que ele tem 11 empates e venceu só 2 vezes. Por isso mais o jogo empatou, né? Olha, 11, que número disparado, absurdo. Disparado. É o time que mais empatou na Série C. Se bobear, é o time que mais empatou, acho que em todas as séries. Se a gente for pegar para fazer aí Série A, B, C e D também, se bobear. 11 empates, 3 derrotas apenas e 2 vitórias, os números do ABC. ABC e Guarani amanhã, 7h30 da noite, com transmissão aqui do Futebol Globo CBN. Então isso mostra a pedreira que o Guarani tem pela frente. O Guarani tem uma equipe melhor, uma equipe mais estruturada, que tem um objetivo maior dentro da competição, mas vai enfrentar esse ABC ferido, né? Eu não sei, Lupe, a gente já tem falado aqui, o mundo maravilhoso do futebol manda que o Matheus Costa escale o Isaac, né, no meio campo, tal, o meio campo aberto, que joga, que vai pra frente, mas eu creio que o Matheus, até por ser fora de casa e por enfrentar essa pressão lá no Rio Grande do Norte, eu acho que ele vai colocar o Caio Melo. Aí dependendo, né, do desenrolar da partida, ele pode entrar aí com uma outra alteração, mas primeiro eu acho que ele vai entender o jogo, colocar esse time um pouco mais retraído para aí depois
sim, caso de necessidade, ele escancará para buscar a vitória lá em Natal. 11h51, vamos para um rápido intervalo e na volta tem Macaca. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Hora do vôlei, oferecimento Unimed Campinas, entende você como ninguém. Iga Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. O Mogi Vôlei é o primeiro adversário do vôlei Renata no Campeonato Paulista, que está programado para começar no finalzinho de agosto, início de setembro. O vôlei Renata só estreia em setembro contra o Mogi. E olha só, o Mogi anunciou a contratação de um central cubano para as disputas do Paulista e também da Superliga B. Ángel Soares, que já defendeu a seleção de base de Cuba, terá a primeira experiência no voleibol brasileiro. Olho nele, hein? Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio.
Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa 11h56, Antônio Lupe. Amanhã no Majestoso tem Ponte Preta e Itabaiana. Macaca também tem a obrigação de vencer para se classificar. E o jogo que marca a estreia do técnico Marcelo Fernandes no comando da Ponte Preta está regularizado, chegou na última terça-feira, na segunda já negociou e acertou a vinda aqui para o Moisés Lucarelli e agora faz a estreia, é o primeiro jogo depois que a Ponte completou 125 anos e por isso o Marcelo Fernandes comentou sobre a importância de ter um jogo em casa, tão importante, visando a classificação e depois do aniversário do clube. Circunstância, no meu modo de ver, é a melhor possível, né? Um clube faz 125 anos, né? E um jogo dentro de casa, onde a equipe está em quarto lugar no campeonato, com 27 pontos, acho que muito feliz com essa possibilidade, com esse momento que o clube está atravessando. Eu acho um momento muito legal e muito gratificante, não só poder ter um jogo após o aniversário, mas poder contemplar com a nossa torcida. Ontem o Marcelo Fernandes, ele perdeu um atleta, né? O Léo Oliveira, ele foi julgado pela expulsão contra o Náutico, pegou 2 jogos, já tinha cumprido 1, foi punido com mais 1, ou seja, tá suspenso. Por outro lado, o Dudu, que foi julgado pela expulsão contra o Brusque, pegou só um jogo, como já cumpriu, tá livre para jogar e deve ser titular no meio-campo da Ponte Preta, que deve ter um time mais ofensivo, com Toró, Bruno Lopes e Gé no ataque. Se o técnico Marcelo Fernandes não mudou de ideia nas últimas atividades. Se vencer, a Ponte praticamente conquista, né, a vaga para a próxima fase. Claro que depende aí de outros resultados de equipes que também estão aí nesse bolo ou nessa situação de tentar entrar dentro do G8. E o jogo também marca o reencontro com o Gilson Kleina, técnico do Itabaiana, que vem motivado, porque venceu na última rodada o CSA, e o Gilson falou sobre a chegada, ou na verdade o retorno dele no Moisés Lucarelli, só que sentando no banco de reservas visitante. Sou muito grato àquilo que a Ponte Preta fez na minha carreira. Nós temos um legado, sou o 4º treinador da história do clube mais antigo do Brasil. Isso aí é número significante, mas hoje eu defendo as cores do Itabaiana. Né? Então hoje a gente vai chegar lá para fazer o nosso melhor, para trazer a vitória para a torcida do Itabaiana. Então é um jogo que a gente tem que saber, a gente sabe que a Ponte Preta, dentro dos seus domínios, é uma equipe agressiva, a gente vai ter que competir, não abrir mão disso. Criamos uma identidade, essa identidade ela tem que ser colocada lá fora, como aconteceu nos últimos 3 jogos, para aí sim a gente ter a condição, né, de trazer não só vitória, mas pontos importantes. Ponte Preta e Itabaiana, amanhã, 5 da tarde, estádio Moisés Lucarelli. Vitória é mais do que obrigatória para a Ponte confirmar a classificação e pelo menos dentro de campo o Marcelo Fernandes logo na estreia, mas já ganharam um fôlego, né? Porque o ambiente ponte-pretano realmente está muito conturbado, o Fábio Scheib. Exatamente, cada uma Ponte tentando esquecer esses problemas extra-campo aí, conseguir carimbar essa classificação, enfim, carimbar a classificação para nas 2 últimas rodadas aí fazer uma espécie de laboratório antes do quadrangular final. Marcelo Fernandes podendo conhecer melhor a equipe da Ponte, né, o elenco da Ponte Preta, mas a Ponte tem tudo a fazer um bom jogo amanhã, conseguir essa vitória no Moisés Lucarelli, né? É um jogo importante em que ela tem essa obrigação para vencer, garantir vaga. Eu espero que os mandatários da Ponte, os envolvidos no dia a dia da Ponte, tenham um pouco de compreensão neste momento, porque acima de tudo a Ponte Preta, né? Não adianta chapa A, chapa B se o clube não estiver bem, se a camisa não estiver bem. Então acho que neste momento é colocar a Ponte em primeiro lugar para esses mandatários, para que a Ponte tenha tranquilidade, para que ela possa aí confirmar a classificação e aí sim buscar 3 vitórias, um empate para sumir desta Série C do Campeonato Brasileiro e aí sim cuidar da vida extracampo, porque a Ponte merece ter vidas melhores, né? Um momento melhor nos próximos anos. Ah, não? Ainda não. Deixa eu mandar um abraço aqui, então, sabe pra quem? Pro Sérgio.
Ah, acabou agora? Acabou? Mas manda pro Serjão. Um grande abraço pro Sérgio, torcedor do Santa Cruz. Ele quer saber quem que o Santa pega na Série D. Pega o Altos do Piauí, que fez uma boa campanha. Até as 4. Valeu, até as 4, gente. Valeu, Fábio Scheib. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu.